beleza? Eu sou o John. E eu sou a Joana. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast que a gente chama especialistas para falarem exatamente qual é o caminho das pedras. Da residência. Hoje não teve João, né? Hoje a gente modificou aqui a entradinha. Hoje somos eu, John e duas convidadas especialíssimas. Porque, na verdade, hoje, John, a gente tá fazendo uma proposta diferente, né? Hoje o programa é um pouco diferente. A gente vai falar de especialidade de carreira, mas não sobre uma específica. A gente vai falar sobre um dos aspectos da residência, da medicina, de uma maneira geral, do caminho do estudante até ele chegar ali na especialidade que ele quer, que é a saúde mental. Aproveitando aí o embalo das ações de Setembro Amarelo, a gente achou bem pertinente trazer um episódio especial para vocês. Então, a gente já vai apresentar as nossas convidadas especiais para discutir sobre esse tópico. Mas é um assunto que, pessoalmente, eu tenho bastante interesse, Jô, eu já vou explicar por quê. Pela quantidade de pessoas que a gente vê dentro da residência sofrendo por algum tipo de transtorno psiquiátrico e refém disso, não sabendo como pedir ajuda, não sabendo exatamente quais são os recursos que tem direito, não sabendo que pode comentar com o colega do lado e que ele pode te ajudar nesse sentido, sabe? Então a gente, como médico, de uma forma geral, a gente vai muito bem intencionado para esse projeto de vida, de carreira, que é a residência, só que há um momento, há um limite entre o que é uma boa intenção, o que é ser um bom profissional e quando que você precisa se priorizar, quando que você precisa buscar ajuda, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Perfeito, John, acho que é exatamente isso. E a gente aqui nesse podcast, né, a gente conversa muito sobre mandar real, dar o papo reto, falar quais são as dificuldades da especialidade X, que não é só flores e campos maravilhosos e primavera, não é, né? Então eu acho que esse vai ser um episódio importante aqui, um extra, né, da nossa temporada, pra gente conversar sobre isso também, até porque se a gente olha os dados, John, cara, a gente sabe que, tô até olhando aqui, teve uma pesquisa de doutorado da USP feita em 2017 que mostrou que 41% dos alunos de medicina do país sofrem com depressão. Olha que parada bizarra, né? A gente vive isso. Certamente quem tá ouvindo a gente já ouviu algum relato semelhante, mas a gente não conversa muito sobre isso. Total. E ao mesmo tempo que eu puxei ali antes, a gente tenta ser o melhor médico possível e não olha para isso, ou não problematiza isso, olha só o problema. Também tem um artigo publicado agora de 2019 que fala que 95% das pessoas, dos médicos que referem algum sintoma de depressão, relatam ter maiores chances de cometer algum tipo de erro médico. Ou seja, são coisas que estão totalmente vinculadas, são coisas que não são indissociáveis. Uma coisa puxa a outra, a gente tenta ser o melhor médico, mas a gente acaba sendo limitado a ser o melhor médico se a gente não procura esse tipo de ajuda, né? É sensacional. E aí, justamente porque saúde mental na medicina é um assunto que, cara, é uma pauta fundamental, vamos aproveitar aí o Setembro Amarelo. Hoje a gente tá com duas convidadas super especiais, duas psiquiatras maravilhosas que vão contar aqui as experiências, o que elas viram, e a gente vai bater um papo sobre como que você pode ir mais preparado para sua residência, o que você pode contar e o que a gente vai esperar aí também, né? É isso aí. Pessoal, a gente tá hoje com a Natália Lopes e a Carolina Guedes, as duas são médicas psiquiatras, e eu gostaria aí de, além de apresentá-las, que vocês se apresentassem. E aí, Nath? Quem que você é, onde você se formou e conte aí pra gente. Bom, eu sou médica e psiquiatra formada pela Unicamp. Eu terminei minha residência agora em fevereiro, então acabei de sair da residência. Além da questão clínica, da minha experiência, né, nos atendimentos, eu acho que tem uma proximidade muito grande com as experiências que eu tive na residência, inclusive na pandemia, com todos as repercussões que isso acabou tendo, e eu fui percebendo também, fui convivendo com o pessoal da própria faculdade, das outras áreas de residência que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre saúde mental e esses momentos que a gente tá passando aí. Animal. Ainda tem isso, né? O momento que a gente tá passando. Pandemia, toda a repercussão disso. Carol, conte mais, se apresente. Meu nome é Carolina, né? Eu fiz faculdade pela Unesp, em Botucatu, e terminei a minha residência na Santa Casa em 2017.
E além disso, eu fiz uma pós-graduação em análise psicodramática, que é uma técnica de psicoterapia também. Hoje eu estou em Campinas, atuando aqui, e sou preceptora dos residentes do Ouro Verde, do Hospital Ouro Verde, que entra pelo SUSinho. Animal. Contato aí intenso com os residentes, com estudantes de medicina, né? A gente tem aí, acho que isso é super interessante, traz uma outra visão sobre essa pauta que a gente está querendo trazer hoje. Então, muito bom, bem-vindas, meninas, espero que a conversa seja riquíssima aqui. E a gente já falou aqui, na realidade, sobre algumas questões, já introduzimos alguns dos pontos, mas eu acho que pra gente começar bem inicial, como é que, assim, você estando na residência, você estando na graduação, a partir de que momento, isso pode ser básico para algumas pessoas que estão ouvindo, mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar, a partir de que momento você reconhece que pode estar tendo algum tipo de problema psiquiátrico, como que você, na residência ou ali na graduação, você olha para um amigo ou você olha para você, porque isso é fundamental e é um dos tópicos que a gente quer abordar, e você acha, algo de errado não está certo. Nath, quer começar? Bom, eu acho que primeiro de tudo a gente passa por um aspecto de reconhecer e nomear sentimentos, né? Que acaba sendo difícil no geral para todo mundo, mas no ponto de vista do ambiente do ensino médico, isso tem outros aspectos associados. A gente já vem de um cenário de competição muito intenso, né? Uma questão com expectativa e frustração que a gente tem que elaborar. Desde a época do vestibular, normalmente às vezes são pessoas que têm desempenhos, né, no colégio super bons, e aí passam no vestibular com todo um reconhecimento, uma supervalorização em alguns sentidos, e aí já se deparam na faculdade com pera, não é bem assim, né? Todo mundo que tá ali também acaba sendo especial, tem outdoor com foto, né, mostrando que passou não sei onde, no vestibular isso. Revista, né? Do aprovado do cursinho, né? Isso. Terceiro lugar em medicina. E aí isso já é um choque muito grande, porque a pessoa entra na graduação já com essa vivência, já tem que elaborar um aspecto de desenvolvimento mesmo, de se reconhecer, e aí desde então começa um cenário de competição, muitas vezes, questão de nota, de ranking, de disputar algumas situações, e que dificulta com que a pessoa consiga perceber de fato o que está acontecendo, e já começa algo que eu acho que a gente vai discutir, a dificuldade de dividir isso, né? Pessoas que estão ali próximas, é difícil a gente falar sobre isso, e perceber essas semelhanças com quem está do nosso lado, porque muitas vezes a gente não quer transparecer, ou a gente acha que não pode demonstrar uma suposta fraqueza, assim. Legal. Né? E aí esse reconhecimento fica difícil, acho, por conta disso, mas tem aspectos que a gente pode se atentar, no sentido de perceber quando as coisas estão mudando muito, quando a gente está deixando de fazer coisas que a gente conseguia fazer, quando o que a gente sente, principalmente em relação à satisfação, a prazer, vai mudando, e a gente percebe que, além de contextos, isso se mantém, né? Então isso eu acho que é um aspecto interessante da gente observar. Carol, quer complementar aí? Tem toda uma questão assim, né? Você entra na faculdade, você entra na residência, super competitivo, e parece que é obrigatório você se sentir bem naquele ambiente. Então, é uma mudança muito brusca, tanto do cursinho para a faculdade, quanto, por incrível que pareça, da faculdade para residência, né? Do internato para residente muda, porque você já é médico, tem responsabilidades, a cobrança é outra, é outro clima, assim. Total. Então as mudanças já são fatores para gerar ansiedade. Tem pessoas que são muito mais sensíveis à mudança, então começam a ter sintomas de depressão, assim, muito leves, que é isso, às vezes um cansaço mais intenso, se sente mais irritado, igual a Natália falou, né, vai perdendo o prazer em algumas coisas, perde o interesse,
muito comum perda de peso, assim, vai parando de se alimentar, não cuida muito bem da saúde física. E para a pessoa perceber que ela não está bem, depois de conseguir algo que ela queria muito, tem que quebrar uma resistência, um tabu. Como assim? Você está na residência onde, né, quantas pessoas fizeram a mesma prova, queriam estar no seu lugar, e você está fazendo ansiedade, você está deprimido, você não está 100%. Como assim, né? E é parar para se perceber que às vezes não é que você está insatisfeito com o que está acontecendo na sua vida. Você pode estar muito feliz, nossa, estou na residência, consegui, mas entender que foi uma mudança muito intensa e que isso pode estar afetando a sua mente, as suas emoções, a sua rotina, e que se respeitar, assim, eu preciso de um período para me adaptar, me entender como médico, né, como responsável, que agora é uma questão, é uma especialidade, né, outro ritmo, outro clima. Os chefes, né, mesmo que passem na residência no mesmo lugar, no mesmo hospital, no internato, os chefes têm outra postura, assim. Lembro de uma amiga comentando, ela é pediatra hoje, e ela falando que uma chefe que a gente achava super fofa no 5º, 6º ano, quando ela entrou na residência, disse que ela só virava outra postura, assim, outra cobrança, e era a mais chata, vamos dizer. Isso acontece. A mais frica, assim, que mais pegava no pé dos residentes, dos ROs. Então tem todo é um clima de mudança muito intenso, de responsabilidades, que vão afetar a psique, né? Vão afetar as emoções. E precisa parar e se observar. Ô, Carol, isso que você comentou é super interessante, porque você botou alguns pontos que são: você não tem mais, sei lá, tá mais cansado, tá mais irritado, não tá conseguindo se alimentar. Se você tá na residência, isso já acontece. Olha como é difícil, né? Você, às vezes, não se percebe numa situação porque você entende que aquilo ali é normal. Isso aqui já é o esperado, já vai acontecer. Eu não consigo comer porque, eu tenho 10 minutos para me alimentar entre cirurgias, ou então eu tô rodando estágio de CTI, não tem tempo de almoço, o round vai até 4 horas da tarde, a visita médica, aqui em São Paulo é visita, né? Não é round. E isso é muito complicado, então eu acho que parar e observar, as coisas que você gosta, né? Acho que a abulia é uma coisa que pesa muito nessa hora, né? Eu gostava tanto de fazer tal coisa, por que eu não gosto mais de fazer? E não é tipo, eu gostava de sair de casa e agora eu não consigo, ou eu não tenho tempo, eu estamos em pandemia. Não, eu não quero, eu não tenho vontade de fazer outras coisas. Acho que isso é super interessante de ser um dos... Eu tô aqui me aventurando, porque eu não sou psiquiatra, mas por favor me corrija. Acho que isso é um dos pontos importantes pra gente ter essa autoconsciência, né? E o próprio ambiente da residência, ele é assim, né? Do tipo... Você vê os seus colegas passando pelo mesmo tipo de processo, né? Ninguém fala sobre isso. Total. Ninguém quer dividir, porque ninguém quer ser visto como o quebra-mão. E algumas coisas muito básicas acabam virando o quebra-mão. Do tipo, paro pra comer, quebra-mão. Deixou a sala de emergência com um paciente com choque, outro infartado, outro com dissecção. Você vai ao banheiro? Como assim? Como assim? Como assim que você vai ao banheiro? Você vai abandonar aqui? Que tipo de médico você é? E a gente tem uma dificuldade, eu acho. Eu tive o diagnóstico de burnout num plantão, 3 da manhã, quando uma amiga minha da neuro chegou assim: John, tu tá em burnout? Classicamente tu tá em burnout. Ela mapeou, ela vinha me observando, ela mapeou tópico por tópico do burnout. E ela falou assim: tu tá desequilibrado. Tu tá querendo tudo de tudo, tu quer ser o melhor amigo, o melhor médico, o melhor residente, tu dissipa a tua energia e tu não tem nenhum mecanismo de resiliência, sabe? Tu tá totalmente entregue nesse negócio e desequilibrado, sabe? E tu tá agindo de uma maneira totalmente diferente de quando eu te conheci. E eu não tinha percebido isso. E isso já tava 3, 4 meses, tinha passado já o contexto de um estágio difícil, mas... Foi bem na época que eu tava estudando pra R3 ali, e aí juntou dar plantão fora pra se sustentar, ficar 14 horas por dia dentro da residência, estudando pra R3. Eu tava me colocando num nível de pressão tão alto, porque isso que a Natália falou, de quando a gente é muito reconhecido pelo que a gente faz, e a gente é bom nisso, a gente começa a ancorar o nosso valor como pessoa em relação ao nosso sucesso dentro da carreira, sabe? Sim. E...
quando ela me falou isso, rolou a resistência. Do tipo... Claro que não. Claro que não. Não é bem tá isso. viajando. Tá viajando. Eu tô voando aqui, eu tô bem demais. Tava lá, barbudo, entrando de capuz, cabeça baixa todo dia no hospital, conflituoso, totalmente despersonalizado. Mas a culpa é dela, que ela tá fora, velho. Aí foi isso, assim. Mas tudo isso que vocês falam... mexe numa profundidade comigo hoje ainda, porque eu lembro exatamente o sentimento que foi naquela época. Em nenhum momento eu pedi ajuda. Em nenhum momento eu consegui pedir ajuda porque eu não reconhecia e não reconhecia a tempo. E a pergunta que eu queria fazer até pra vocês agora, pra puxar sobre isso, é que a gente, como residência, a gente cria um círculo de amizades muito grande, né? A gente vê pessoas passando pela mesma coisa. Qual que é a recomendação de vocês, na visão de psiquiatra, de você, quando você se sentir diferente, buscar ajuda de quais amigos, qual é o tipo de coisa, e você como amigo que vai receber essa divisão de sentimento e de momento do colega, qual que seria a melhor forma de a gente se portar, sendo a pessoa que recebe, não só a pessoa que tá sentindo? Primeiro, assim, vou dividir por partes, né? Se você tá... Primeiro é a perda do prazer, né? A pessoa tem que perceber isso. Ela não tem mais prazer na vida e na rotina, no que ela tem feito. Porque por mais corrido, né, que a residência, e por mais difícil, mais estressante, tem uma coisa que é o prazer de estar ali, de estar essa conquista, eu tenho objetivos, né? Eu gosto do que eu faço. Se esse prazer sumiu completamente... acenda um sinalzinho de alerta. Por que eu não estou satisfeito no sentido lógico? Ninguém está satisfeito com a vida de residência, não é isso. Né? De não ter hora para dormir, para comer, para ir no banheiro, de forma alguma. Mas fica aquela coisa, aquele prazer em aprender, de ter aquela, como que eu falo, de estar vivendo tudo novo e fica um pouco esse prazer. Se isso sumiu 100%, a residência ou a vida, a rotina está 100% um peso, e eu me sinto irritado e mal-humorado e cansado e cabisbaixo o tempo todo, acenda o sinal de alerta e escolha aquele amigo que você se sente à vontade. Pode não ser o mais legal, né? Ou às vezes não é nem o mais próximo com quem você mais convive, mas é aquela pessoa que você sabe que se você sentar, ela vai te ouvir. Você vai conseguir falar sobre você, sobre o que está acontecendo, e ela vai te ouvir sem pré-julgamentos. E eu acho que isso é o mais difícil de encontrar entre os médicos. Não ser ouvido e não ter ninguém ali te julgando disso, de quebra-mão, de frescura, vendo como uma fraqueza, ou que talvez não sejam... escolheu a residência errada, então está no lugar errado, né? Vá fazer outra especialidade mais tranquila. E a pessoa que receber esse amigo, ela entender que naquele momento ela precisa ouvir. Ela não precisa indicar um remédio, ela não precisa de um conselho, ela precisa ser ouvida, simplesmente assim, ouvir. E, lógico, depois orientar no sentido de vamos procurar ajuda de um médico especialista no assunto, porque não indique medicação, sabe? Não indique esse tipo de coisa, não tente dar conselhos. A pessoa não tá ali, ela não precisa que você resolva a vida dela. Ela precisa ouvir, ela precisa ser ouvida. Animal. Basicamente é isso, assim. Animal, isso que você comentou, já te passo a palavra, Nath, mas só fazendo uma ressalva aí sobre o ponto que você comentou, de às vezes eu acho que muita gente olha e fala, eu escolhi a residência errada. Acho que isso deve passar muito. E na verdade não foi uma coisa de você não gosta daquilo. Você gosta, mas chegou em tal ponto que parou de fazer sentido, né? E aí as pessoas falam, não, eu escolhi errado. Eu já vi pessoas que passaram por esse processo, desistiram da residência. Não sei até que ponto isso foi explorado, mas é uma coisa interessante, né? Putz, é uma coisa que você gosta. Claro que tem toda a dificuldade, mas tem também o prazer, você falou de aprender, talvez até o prazer de você resolver a vida do seu paciente, de você curar ou tratar de alguém, cuidar de alguém, de você melhorar dia após dia. Acho que a residência, ela tem que vir junto com essa percepção, né? De que cada dia que passa, você tá mais apto a fazer aquilo dali. Eu tinha muito prazer nisso. Eu falava, caramba, eu sou uma pediatra melhor hoje do que eu era ontem. Hoje eu aprendi uma coisa nova, hoje eu não sei mais alguma coisa. Era puxado? Putz, muito, né? Quem não é puxado à residência? Mas esse prazer tem que estar em algum lugar. Esse é o principal problema das residências, assim, que hoje o foco é em trabalho, assim. Hoje não, né?
sempre foi assim, que foca assim, que o residente ele tem que trabalhar, ele tem que estar ali no ritmo frenético. O objetivo, eu acho isso tão esquisito, que o objetivo da residência, ninguém fala, o seu objetivo aqui é aprender, tornar um especialista bom, não, o objetivo seu é trabalhar, tocar o serviço. Tocar, fazer o máximo que o seu físico permitir. Botar o hospital para funcionar. Para funcionar. Exato. O hospital não funciona sem o residente. E, né, isso é meio distorcido. Nath, fala aí. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante da gente pensar, principalmente nos primeiros anos de residência, a gente vai ter necessariamente uma adaptação. Então, tem gente que tá mudando de cidade, de estado, tá começando num serviço que não sabe nem onde localizar, assim, né? Não sabe nem ir de uma enfermaria pro refeitório, por exemplo. Então, tanto é que, assim, eu acabei sendo a residente que recepcionou os R1s na dinâmica que a gente tem lá na psiquiatria na Unicamp. Eu fiquei na enfermaria com esse papel de gestão, de orientação com eles. E é muito complexo a gente estipular qual que tem que ser, de fato, o desempenho de cada um nesse início. Porque tem gente que vai conseguir se adaptar um pouco mais rápido, tem gente que vai ter o seu tempo, o seu processo para entender ali qual que é a dinâmica do funcionamento ali da residência, se aquilo tá dentro do que esperava ou não. Mas todas essas questões são naturais dentro de um processo de adaptação, né? A gente não espera que todo mundo entre, nossa, tô super bem realizado, todo dia, cada dia melhor, né? E isso é importante entender porque a gente acaba criando uma expectativa, como a Carol falou, de nossa, não, eu não posso reclamar de nada, eu estudei para isso, eu consegui passar na residência que eu queria, por exemplo. Mas isso é muito significativo desde o início. E vai um pouco naquela questão de tentar entender os seus sentimentos de fato. A gente ter dificuldades em alguns aspectos é o esperado. A gente não espera que a pessoa não tenha dificuldade. Isso tem que estar bem estabelecido. E saber quando que cruza esse limite é realmente complicado. Às vezes a gente sozinho não consegue ter uma percepção porque fica confuso. Eu perdi o prazer de assistir série, mas que horas que eu vou assistir série, por exemplo, né? Nesse momento. Total. Então, são aspectos que são muito sutis em algumas situações. E como que dá pra gente ter algum auxílio também? Além de tentar desvincular algumas coisas de cada contexto. Então, depois de dar plantão, se espera até que a pessoa fique mais cansada, tenha necessidade de um descanso maior, mas isso tá se estendendo mesmo num momento em que não tá tão intensa a demanda. São num mês mais calmo, um mês de ambulatório, você tá igual. Ou quando se espera que você tivesse um alívio, você não consegue ter esse alívio. Entendi. Você também conseguir fazer um pouco... A gente tem pessoas que nos conhecem em outros cenários, né? E normalmente a gente tem um funcionamento em cada cenário. Tudo bem, antes, né... de passar na residência estudando, a pessoa também não vai estar ali no seu... mas a sua família te conhece, né? Você muitas vezes tem amigos próximos que também estão entendendo, estão te vendo nesse processo. E às vezes é difícil, mas no geral as pessoas comentam também, né? Igual o John falou, vai alguém ali com uma empatia um pouco maior, com uma atenção um pouco maior e te fala algumas coisas, mesmo que sejam coisas pequenas, é importante pra gente tentar assimilar e reconhecer, né? E eu acho que é legal também falar que muitas instituições têm serviços de apoio, tem algo já articulado justamente para incentivar que,
estudantes de medicina, que residentes consigam dar um direcionamento quando entendem que o sofrimento está maior do que a pessoa tá habituada, que está tendo repercussão negativa no funcionamento, não está conseguindo aproveitar do jeito que deveria. É num sentido de tentar incentivar, porque é difícil esse reconhecimento. A busca por ajuda acaba sendo mais difícil ainda em alguns casos. Em relação a quem está observando, eu acho que um aspecto talvez facilitador, assim, é você já não chegar numa posição, né, de pesquisar, de entrevistar, de, não, eu vou resolver. Você dividir algumas coisas. Nossa, pra mim não tá muito legal, você percebeu que a pessoa tá mais quieta, você divide um pouco questões suas que não vão ser iguais, podem ser parecidas em algum aspecto, mas isso dá uma abertura para a pessoa falar. A gente sair, de fato, igual a Carol falou, dessa posição de, eu vou cuidar, eu vou ser o médico ali do meu amigo que não tá bem. Então, a gente se colocar como igual, falar, poxa, eu também tô numa situação, não tá tão legal pra mim, tô com dificuldade nisso, e pra você, como que tá? E aí, isso faz com que a pessoa se sinta mais à vontade pra dividir. Então, isso eu acho que é um primeiro passo pra daí sim conseguir articular, então vamos procurar ajuda, você precisa de um apoio psicológico, psiquiátrico, falar com alguém além de mim. Então, isso são formulações que dá pra gente estruturar, assim. Bom. É muito isso, né? Porque a gente já tem uma dificuldade de reconhecer qualquer tipo de fragilidade. E expor um problema, expor uma situação é uma fragilidade. E aí você vai lá, busca uma pessoa pra dividir e ela se coloca numa posição de autoridade. Eu vou te resolver tua vida aqui agora. Sim. Porque é tu que não tá olhando, tu não pensou direito no teu problema. Porque eu aqui, toma aqui, 6 meses aqui, vamos começar com... Gente, não tem o mínimo sentido. Abre o up-to-date, já mostra, olha aí como você E mais que isso, eu tô ótimo, só você que tá ferrado. Eu tô tranquilo aqui na residência, tirando de letra, dormindo 8 horas por dia, saúde tá perfeita. Você que tá ferrado, porque você é fraco, né? É porque você não malha, né? Você não malha, tem que sair, tem que se puxar, tem que se forçar. É isso. Nossa, é péssimo isso, gente. É péssimo. É o discurso que tá ali, tá presente, querendo ou não, o tempo todo. Não só na medicina, né? É um discurso que a gente ouve muito por aí. É um discurso que coloca, muitas vezes, como o sofrimento como uma escolha, como... Enfim, isso é complicado quando a gente para pra pensar no nível individual. Teve um ponto que você falou que é fundamental e a gente vai explorar bem no final desse episódio, que é basicamente, tô me sentindo assim, reconheci quais são os meus recursos, quais são os meus direitos, porque eu não conhecia nenhum tipo de direito. Não fui atrás também na época, entendeu? E tava precisando, sabe? Então, é bem importante pra você que vai entrar na residência, ou se captou que tem algum amigo nessa situação, que você saiba dar esse tipo de orientação. Como vamos profissionalizar esse apoio, porque não é uma consulta, não é nada, é um apoio que você vai oferecer ali na posição de igual, né? Numa posição de par. Mas tem uma coisa que eu queria fazer uma pergunta, aproveitar a presença de vocês, que dentro da residência, eu percebia, a Jo também percebia, só que como a gente não estava na ponta do atendimento, a gente não tinha uma plena noção do que funcionava. Existe uma série de invisibilidades sobre os agravos psiquiátricos dentro da comunidade médica. Então, por exemplo, baseado em tudo isso, as informações não chegam, porque são estigmatizantes. Não, um colega teve uma tentativa de suicídio. Já aconteceu durante a residência e foi um grande tabu, do tipo cheio de não me toque, cheio de não vamos falar a respeito, deixa abaixo, faça isso, faça aquilo. E uma outra coisa que eu percebi quando eu comecei a dividir o meu burnout com o restante da equipe, parece que você puxou uma capivara e sai todo mundo do mato, assim. Porque mais de 80% da minha turma, sem brincadeira, a gente fez uma lista, assim, 80% em algum momento já tinham sofrido um episódio e se fechou. E aí, muita gente se automedicando, assim, como se fosse com ou sem acompanhamento, mas se automedicando. Sintomático. Mas tudo muito invisível. A gente é amigo, a gente tá tudo junto, mas eu não sei sobre uma parte importante da sua vida, porque ninguém dividiu, ninguém se propôs a dividir, baseado em tudo isso que a gente falou.
Baseado em tudo isso, nessa automedicação, tentativa de suicídio, nessa invisibilidade que a gente dá do ponto de vista coletivo, queria obter a percepção de vocês duas a respeito desses tópicos, né? Vai, Carol. Vou começar? Assim, é muito interessante isso, assim, é um tabu. A questão psiquiátrica, ela é um tabu dentro do meio médico. Eu acho isso esquisitíssimo. Mas você não... É isso, você não pode se sentir triste, estar insatisfeito com alguma situação, estar desgastado, porque parece que a mensagem que passa é como se você fosse um médico pior, mais fraco, incapaz, ou talvez você escolheu a profissão ou a especialidade errada. Parece que é essa a mensagem que grita, não. E na realidade, não, né? E a hora que uma pessoa fala um pouquinho disso, já vai... Todo mundo se sente... Nossa, não sou só eu, né? Então... Se todo mundo tá falando, quer dizer que o problema não sou eu, não é porque eu sou um médico mais fraco. Tá tudo bem, posso falar também. Dá uma sensação de tranquilidade, assim. Tive uma experiência na residência, no meu R1, na Santa Casa, na minha época, a gente fazia uma parte do estágio no CAISM em Franco da Rocha, que é uns 30 quilômetros, né, de São Paulo. E a gente tinha que ir para lá todos os dias durante 4 meses e passava o dia lá. E no meu caso, eu e uma turminha, né, a gente foi o primeiro estágio. Então, eu passei na residência e descobri, olha, você vai ter que ir todos os dias para Franco da Rocha. E aí ficou aquela coisa assim, todo mundo que como assim? A gente vai para Franco da Rocha? Eu achei que eu ia ficar aqui na Vila Mariana. E aí, aquele começo, aquela primeira semana, todo mundo se conhecendo, dando a entender o serviço, e, né, viajando todos os dias, saindo pra ir, quando pra voltar, e ninguém falava nada. E, de repente, alguém falou, nossa, que bosta, tem que vir pra cá. E a gente foi geral, nossa, que bosta, todo mundo, que saco. E descobriu todo mundo achando uma bosta isso. Mas todo mundo pianinho. Todo mundo segurando a aparência. Todo mundo segurando a aparência. Não, né? A gente passou na residência na Santa Casa, tem que estar super felizes, é um privilégio estar aqui. E foi isso, assim. Depois de, né, que a gente se adaptou a essa nova rotina e tal, o estágio era muito bom, muito legal, os professores ótimos. E aí a gente foi entendendo por que tinha esse estágio, a importância, e ficou uma coisa até mais leve, apesar de continuar sendo muito ruim, ter que falar. Mas é isso. E mesmo na psiquiatria, John, eu fui descobrir colegas meus que faziam acompanhamento com psiquiatra já no R3. Assim, depois de 3 anos juntos, a gente comentando de medicação, e às vezes eles comentavam, não, porque eu tomei tal medicação e não dei certo, tive esse efeito colateral mesmo, assim, meio que compartilhando. Uhum. E aí que eu fui descobrindo que eu tinha metade do meu mini grupo fazia acompanhamento psiquiátrico para ansiedade ou depressão, principalmente, né? Que bom que faziam, né, Carol? Porque é aquilo que o John comentou, assim, um monte... Eu também acho, eu compartilho desse seu ponto, porque que a gente, como estudante de medicina, que entende a fisiopatologia, ou pelo menos o que se sabe da fisiopatologia, pelo menos um pouco, a gente arranha mais do que a população leiga, mas existe esse tabu. Quando é com a gente enxerga como, é uma fraqueza, eu que sou... sei lá, passa tudo na nossa cabeça, né? Acho que o John também teve experiências, eu também tive uma síndrome do pânico na graduação, e a gente acha que, não, a gente que tá errado, e isso é uma coisa que eu consigo resolver sozinho, ou então começa a se automedicar, né? Que coisa surreal. Eu acho que, assim, se a gente parar pra pensar, médico, no geral, tem uma dificuldade de sair da posição de médico e se colocar na posição de paciente, porque... Como que o médico vai falar uma coisa que eu não sei, né? Não tem isso. Eu já posso ir pedindo os exames ali, que eu sei que ele vai pedir. Já vou adiantar. Isso de um ponto de vista de doenças no geral. Na nossa sociedade, se colocar no lugar de paciente da psiquiatria já é super mais difícil. Então, é como se o médico tivesse que superar essas 2 barreiras já. Não, eu não vou poder interferir ali no que o médico vai fazer. E esse médico, além de tudo, vai ser um psiquiatra. Então,
meu Deus, o que tá acontecendo comigo, assim. Tanto é que a gente teve a experiência de fazer atendimento no começo da pandemia, com quem tava. Todo mundo, no geral, teve uma mudança ali da dinâmica, mas inclusive com quem estava na linha de frente. O que é um recurso que a gente usa para um recurso terapêutico? É o que a gente chama de grupo Balint, né? Que é justamente a pessoa tá numa simulação, demonstrar o que pode ter acontecido numa situação e, de certa forma, ela não sai ali do papel de médico. Ela mostra o que tá acontecendo, mostra o sofrimento, mas ali naquele lugar que ela tá confortável, de falar, isso aconteceu quando eu tava atendendo. Tirar um pouco essa fraqueza que a gente atrela ao lugar de paciente é um desafio, assim, né? E, na verdade, é o que precisa acontecer para que a pessoa realmente reconheça que precisa de um acompanhamento. Porque senão acaba caindo nisso. Ah, mas eu tomei ali o meu Zolpidem e dormi, tá tudo bem. Eu sei prescrever Zolpidem. Por que alguém vai prescrever pra mim? Só que aí, muitas vezes, isso só vai tapando um buraco que a pessoa não tá reconhecendo e vai estendendo um sofrimento que não precisa se estender. Então, isso é um aspecto importante. Às vezes, né, tem coisas que são objetivas, de fato, na psiquiatria, que uma pessoa vai conseguir saber mais ou menos, tô então com esses sintomas. A própria forma que a gente faz diagnóstico, né, manual, estatístico, diagnóstico, permite um pouco isso. É questão de checklist ali, você sabe mais ou menos e sabe reconhecer qual que talvez seja a medicação para isso. Mas existem outros aspectos no acompanhamento propriamente. A gente tem que se permitir ficar no papel de paciente, que é algo que é difícil para o médico no geral, né? Em qualquer situação. Do ponto de vista de saúde mental, isso fica ainda mais difícil por todos os estigmas que isso gera e porque, sei lá, se você teve alguma alteração num exame X, você vai falar com seu amigo numa boa. E aí, o que você acha que eu faço? Se você tá percebendo um sofrimento, não é tão simples, assim, de dividir e falar, acho que eu vou precisar ir ali no psiquiatra, né? São barreiras que a gente tem por ser médico, por viver numa sociedade em que a saúde mental é estigmatizada e por todos esses funcionamentos que a gente comentou, um perfeccionismo que a gente tem já imbuído desde o início da graduação, tá em contexto de que não posso demonstrar que eu não tô bem se todo mundo espera que eu esteja. Então, é muito complexo, mas eu acho que se eu fosse resumir um pouco a principal dificuldade, seria essa de se colocar no lugar de paciente. E que, do ponto de vista da psiquiatria, é ainda mais difícil para quase todo mundo, assim, né? Sim. Eu concordo com a Natália de se colocar e se manter. Sim. Porque eu atendi, assim, vários médicos quando eu trabalhava em São Paulo, principalmente. E o que tinha de médico que vinha na primeira consulta, a gente começava o tratamento e se eles não engajavam numa terapia, nunca mais voltavam. Porque ficavam na própria renovação de receita. E aí encerrar o acompanhamento psiquiátrico ali, isso é impressionante, assim. Se manter nessa posição é muito sofrido, parece, muito angustiante. Isso, acho que isso passa até a gente também sofre a medicalização da medicina, né? A gente como médico também tem essa noção de que o remédio vai tratar e fica por isso. Eu vou me prescrever, eu consigo. Sim. Que coisa. É engraçado que, assim, muitos colegas, ou até gente que eu não conhecia, vinha por indicação, falar, eu queria uma indicação em Campinas, mas de psicólogo, viu? Não tô precisando de psiquiatra, é só pra fazer uma terapia, ali comigo tá tranquilo. E muitas vezes, numa conversa muito rápida de entender o que estava acontecendo, a pessoa conseguia reconhecer, não, é melhor eu passar numa avaliação, ver né, certinho pra ter um segmento. Porque é isso que tá ali, a gente não se permite. Então, é muito importante a gente estar falando. Eu acho que é bacana que vocês estão promovendo isso em um momento em que
muitas questões ansiogênicas estão acontecendo, saindo, eu acho, né? Não, graças a Deus não tô mais precisando saber disso, mas tá saindo edital, data de prova, e é uma situação ansiogênica que já vai demandar aspectos emocionais muito grandes. E dependendo do que acontece, a pessoa vai chegar na residência já com essa bagagem. Poxa, não é que tava super tranquila e aí vai enfrentar a residência. Não, são contínuo, dificuldades, né, que vão se somando. E aí até esse parâmetro de o que é eu tá bem, como que eu fico quando eu tô bem, tudo isso vai ficando muito nebuloso. Então é importante a gente já fazer essa reflexão antes de entrar na residência, num momento em que a gente talvez já esteja também com outras questões, com prova, com questão de estar trabalhando, não tá, e tudo mais. Por isso que eu disse, nesses momentos, são muitas coisas, né? Boa. Eu vou aproveitar aí a deixa e agradecer a presença da Carol. A gente vai continuar aqui com a Nath, tá, gente? Continuem aqui no episódio. Mas a Carol precisa se deslocar e atender os pacientes dela. Carol, quer deixar uma última mensagem aí? A minha mensagem, assim, que eu quero deixar e que eu acho que é super importante entender que você, o que você sente, como você está se percebendo é mais importante do que o que você está passando naquele momento e a sua residência ou o que está sendo o foco da sua vida. Então pare, entenda porque às vezes está vindo uma sensação ruim, um cansaço fora do esperado, né, uma perda de prazer mesmo na vida. Entenda se isso é específico daquele momento ou se já está vindo antes, se tem outras bagagens. E procure uma ajuda. Procure ou um psiquiatra ou um terapeuta. Coloque isso como uma questão que precisa ser ouvida, entendida e tratada muitas vezes. Se cuide, assim, se valorize nesse aspecto. Acho que isso para residência e para o ano também, né, Carol? Para quem tá ouvindo, que nem Nath comentou. Isso, assim, para a vida, porque depois que, primeiro é a graduação, né, tem o internato que é super puxado, a residência ela é muito, muito estressante, dependendo então da especialidade que você escolheu, vão ser anos de muito estresse, né, às vezes de questões com chefes, de rotina mesmo, de dinâmica, e de entender que, né, de viver como médico, e depois que termina a residência, tem o estresse da vida profissional, das escolhas que a gente vai fazendo. Os estresses, eles vão sempre estar ali, vão sempre estar acontecendo. E se eu não crio esse hábito, ou se eu não tenho essa questão de começar a me perceber as minhas emoções e as minhas reações ao tudo que eu estou vivendo, vai levar a um adoecimento dos mais grave e pode levar, sim, a pensamentos de morte, ideações suicidas, tentativas de suicídio. E essa é a mensagem. Se perceba antes, se valorize antes, entenda o que está acontecendo com você antes. Perfeito. Carol, muito obrigada. A gente vai dar seguimento aqui com a Nath, mas foi essencial sua participação aqui. A urgência, a medicina não espera, a medicina não deixa a gente parar para gravar. Mas muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu, muito legal. Gostei muito de estar aqui com vocês e a gente poder falar desse assunto tão importante. Para finalizar, você não quer deixar aí para quem quiser procurar uma rede social ou algum ponto de contato? Eu tô em Campinas, mas faço atendimento online. Eu tenho um Instagram profissional, que é doutora Carolina Guedes, psiquiatra, onde eu falo um pouquinho de saúde mental para leigos, tá, gente? Bem simplesinho, mas tem os contatos do consultório, meu e-mail. Se você quiser me procurar, é só mandar uma mensagem que eu tô disponível. Legal, Carol. Muito obrigado pela presença, viu? Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, até mais. Vamos dar continuidade, então, aqui. E aí, Jo, o que mais que você tá curiosa pra saber aí sobre o tópico de saúde mental e medicina? Eu tô muito curiosa, não só relativa à medicina, mas a Carol comentou um ponto que foi ela falou da tentativa de suicídio, né? E o John comentou que ele teve. Eu perdi um professor da graduação enquanto eu estava na residência, ele não era meu preceptor, nem eu não tinha contato, ele não era da pediatria, mas foi um baque muito grande, era um cara que a gente admirava enormemente.
era, um professor, uma pessoa excepcional, e foi, a princípio, um suicídio. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente é diagnosticado com distúrbio psiquiátrico, ou algum amigo é diagnosticado com distúrbio psiquiátrico, e isso a gente não consegue conversar sobre, porque a gente tem medo, e se eu converso sobre, mas já pensou em se suicidar? E a gente fala, não, mas não posso falar isso, vai dar ideia. E a gente sabe disso. Para a prova de residência, a gente responde que não, que isso não existe. Mas chega na vida real e a gente tem medo de conversar sobre essas coisas. Você quer conversar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a comunidade médica entra em contato com orientações muito objetivas, né? O próprio Setembro Amarelo tem um pouco esse papel de trazer questões de prevenção de suicídio de uma forma clara, desfazer alguns mitos que a gente tem, ideias já pré-concebidas, e que, a princípio, de fato, quem tá ali em contato com essas questões saberia, né? O fato de que, não posso perguntar porque vou dar ideia, que isso não existe, que se uma pessoa tá com esse sofrimento, a gente tem como oferecer um apoio. Agora em setembro, onde a gente olha, tem número do CVV, e isso é comentado de, não, você tá tendo esse sofrimento, você tá com uma vivência, existe como a gente ajudar. Mas a gente tem, né, aquela ideia do iceberg quando a gente pensa num componente de suicídio. O que é? Quando a gente fica sabendo, a gente entende que aconteceu um suicídio, a gente tem que entender que tem coisas que estão ali encobertas e que estão relacionadas a isso, né? Antes de ter, de fato, o evento do suicídio, é muito comum que muitas pessoas tenham pensamentos em relação a isso, num número muito maior. E aí, no geral, poucas pessoas, né, uma parte delas vai chegar a fazer planos para isso acontecer, que já é uma etapa que indica uma gravidade maior, né? E aí, nesse sentido, algumas vão fazer tentativas e, né, em muitos casos isso de fato ocorre. E aí a gente tem que entender que existem essas diferenças um pouco. E a gente tem como agir em cada uma dessas situações. Então, às vezes, tem alguém que tá tendo esse pensamento, não vai dividir tão facilmente, mas você pode perguntar, você identifica que uma pessoa tá num sofrimento, que alguém que você conhece, pra você tá diferente do que você conhece, já é uma oportunidade de você falar, mas o que tá acontecendo? Questionar ativamente isso não é um problema, até porque isso é importante pra gente direcionar o que precisa ser feito. É um pouco nesse aspecto que cada etapa também vai ficando um pouco mais difícil de se falar. Então, às vezes rola até meme de falar, não, pensar nisso nesse momento é o que vem na cabeça, e fica fácil de falar. Só que aí, se a pessoa fala, não, realmente é algo que tá acontecendo comigo, aí já paralisa um pouco, já fica um mais espinhoso de acontecer. E quando a gente se depara com pessoas próximas que fizeram tentativa de suicídio, a impotência que talvez isso gere, de, poxa, mas como que eu vou evitar isso? Eu sei que eu preciso ajudar, mas como que eu vou ajudar? Não existe algo intuitivo totalmente nesse sentido. E porque realmente o direcionamento é procurar quem sabe, né? Quem tem um conhecimento nisso. Por isso que se fala tanto do CVV, por exemplo. Porque as pessoas têm um treinamento, uma orientação de como lidar com alguém que tá nesse aspecto de sofrimento. Então, eu acho que é importante reforçar essa mensagem que, igual você falou, até em prova tem, de que não é problema falar, que é importante a gente entender isso e se colocar presente para essas pessoas. Lógico, também a gente não pode entrar num papel de se responsabilizar por solucionar, igual a gente comentou sobre medicalizar, né? Não, a pessoa falou para mim, então eu tenho que resolver, eu que vou evitar que isso aconteça, porque isso não é interessante nem pra gente, nem pra quem tá passando por esse momento de sofrimento. Direcionar pra, olha,
se isso está acontecendo, você precisa de um apoio, dependendo da situação, de forma emergencial mesmo, ir para um pronto atendimento e procurar uma ação mais rápida, ou direcionar e conseguir estipular com a pessoa que não, a gente precisa que você passe uma avaliação, a gente precisa saber o que isso como que está acontecendo isso de fato. Total. Acho que seria nesse sentido, assim. Acho que é legal até a gente deixar aqui o número do CVV, né? 188? 188. Perfeito, acho que é bacana até para todo mundo saber. CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Isso. É uma das ferramentas que a gente tem. E esse negócio de, não vai dar ideia. Gente, quem tá deprimido já pensou, já avaliou. Quem não tá deprimido também já pensou. Você não tá dando uma ideia mirabolante. Assim, não existe isso, né? Eu vou dar uma ideia do cara se suicidar porque eu perguntei. E o próprio fato de falar, às vezes, que isso tá acontecendo, tem um aspecto de alívio, né? Terapêutico. De que a pessoa consegue dividir algo que tá angustiando. E aí, quando tá só com a gente não divide, a gente também tem menos perspectiva do que fazer, né? Quando a gente consegue compartilhar com outra pessoa, além desse alívio, a gente está aumentando a chance de alguém conseguir nos ajudar. Então, isso é um aspecto importante também. Total. Em resumo, a ideia, ela vai partir da pessoa, dentro do seu processo de análise em relação à situação e tudo mais. Quando ela divide contigo, ela quer acolhimento, sabe? E acolhimento, dentro desse acolhimento que você vai fazer, é ouvir e ajudar ela a ter clareza e dar apoio a direcionar ela para quem vai resolver. E não trazer esse peso, de fato, você não tem o peso da responsabilidade sobre essa situação. Você é um intermediário que vai estar ali atuando como um par, como um ponto de apoio. Saia da visão como médico e coloque para atendimento profissional se for necessário, né, gente? Acho que isso é o principal. E falando também do ponto de vista profissional, aproveitar a tua experiência aqui também muito com estudante de medicina, muito com residente, para falar sobre o perfil que chega no consultório. Qual que é o tipo de perfil de médico estudante? As queixas que eles referem são relacionadas ao trabalho ou são mais queixas de aspectos da vida pessoal, por exemplo? Enfim, dá uma comentada a respeito disso pra gente, Nath. Eu acho que, assim, os principais aspectos não foge muito de questão de humor e de ansiedade, né? Então, contextual ou não, mas aspectos de sintomas ansiosos, não necessariamente nem crise de ansiedade, porque isso é o que vai chegar, de fato. A pessoa começa a ter crise, falar não, aí já tá fugindo e chega em algum tipo de atendimento médico. Mas um funcionamento ansioso que atrapalha, que é muito comum que a gente tenha uma adaptação a isso, porque normalmente, isso acontece há muito tempo. Não é que de uma hora para outra a pessoa passou a ficar super mais ansiosa do que ela está acostumada. E como isso já vem de um tempo, é comum que a gente crie recursos de adaptação a isso. Então sei lá, alguém que antes de prova não consegue dormir, tem, sei lá, problema no intestino, mas chega no fim e faz a prova. Tá tudo bem, né? Eu fiz a prova, fui lá, tive o desempenho. Então a gente acha que não é um problema, mas muitas vezes porque a gente não tem o parâmetro do que é o nosso saudável. Isso num aspecto de ansiedade parece simples, parece bobo, mas é muito significativo. Passam a fazer um tratamento e falam, nossa, agora eu sei o que é, como que eu sou sem ansiedade, porque é uma adaptação que acontece e que para pessoas, inclusive médicos, assim, que acabam sendo muito funcionais, são funcionais às custas de uma ansiedade super alta e tá tudo bem, né? Isso é um aspecto que chega muito. É comum que chegue quando já passa um pouco, né? Começa a ter manifestação de crise, mas mesmo pessoas que chegam antes, é muito comum que aconteça. Sintomas, né, de alteração de humor, que não necessariamente é só tristeza, desânimo, falta de energia. Às vezes é uma irritabilidade muito maior. Então, pessoas que não estão acostumadas a brigarem com colegas, sei lá, né, no trânsito, na fila do supermercado. Nossa, se dá conta que... Não, peraí. E eu acho que, assim, é importante a gente falar e que eu também
acabei tendo bastante contato é aumento de uso de substâncias, num geral, não só medicação, mas bebida alcoólica, outras substâncias psicoativas, estimulantes, né? Tanto estimulantes quanto medicações sedativas. Médico acaba tendo mais acesso a isso. Lícitos e ilícitos, né? Exatamente. Total. E assim, o que acontece? Cai um pouco naquele lugar de... Não, mas eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu que tô lá... É meu amigo que tá dando a receita pra mim, às vezes até a própria pessoa se prescreve. E eu que tô controlando isso, tá tudo bem. E aí a gente vai ver, a pessoa tá há, 4 meses precisando usar sedativo todo dia pra dormir. E acha que não, mas é porque... Normal. Porque se eu não tomar... Olha o que tá acontecendo na minha vida, olha o que tá acontecendo no país, quem que não precisa? Mas é porque, realmente, assim, são situações que são passíveis de terem uma abordagem terapêutica mais significativa. Então, esses aspectos são muito comuns de acontecer. Outras questões de vulnerabilidade podem estar relacionadas, assim, grupos específicos que, além de serem médicos, vivenciam outras questões militares. Então, por exemplo, eu fico na supervisão de um ambulatório, eu trabalho muito com população LGBT, por exemplo. São vivências que se somam. Então, tem pessoas que estão ali, mas tem outras questões pessoais e sociais que contribuem para uma vulnerabilidade e sofrimento maior. E tudo isso é algo que a gente tem que considerar também, porque vai sendo abafado de todos os lados. Então, não pode, não precisa, como que eu vou parar para ir no psiquiatra se olha tudo que eu tenho que fazer, né? E sem entender que, na verdade, isso é o que vai permitir que todas as outras coisas que a pessoa talvez não esteja conseguindo fazer tão bem, consiga ser estimulada, que consiga voltar para um funcionamento saudável e que vai diminuir os prejuízos que muitas vezes estão acontecendo, mas nesse aspecto de, não, tô acostumada, assim. Nossa, você comentou um negócio super legal, que é o fato da gente ser um ser conceitual multiplural, né? Tem um monte de coisa acontecendo na gente, né? A gente não é só a medicina ou só o trabalho, e isso entra um pouco no que a Carol tinha comentado, tipo, mas eu passei na residência, olha onde eu cheguei. Às vezes a gente sente isso, né? Eu não mereço estar infeliz ou cansado ou deprimido ou não sei o quê, mas tem uma série de fatores, e aí eu ia até puxar, acho que até pra gente encerrar aqui o podcast, entender um pouco do que você tem visto agora na pandemia. Porque a gente tá num período, e todo mundo que tá ouvindo a gente tá vivendo isso agora. Se você estiver ouvindo isso do futuro, por favor, espero que... A gente passou por uma pandemia. 2020, chegou Espero que você, ouvindo o podcast em 2022, já esteja sem máscara e vivendo sua vida feliz da vida. Mas acho que todo mundo que tá fazendo prova agora, ou tá se preparando, tá no 5º, tá no 4º, viveu a repercussão da pandemia no perfil de paciente, viveu a repercussão na vida pessoal, viveu na capacidade de concentração, de estudo e de preparação para residência médica também. Então eu queria saber um pouquinho do que você viu. Eu acho que assim, eu gosto da imagem que a gente tem para explicar alguns aspectos assim do nevoeiro, né? Que é isso? Quando a gente tá numa estrada, se vem um nevoeiro do nada, poxa, naquela hora a gente não sabe o que tá acontecendo, por que ele tá ali, o que vai ter na frente, fica mais atento e tal, mas uma hora ele sai, né? A gente consegue falar, não, realmente, agora eu tô enxergando bem. A pandemia fez com que a gente ficasse nessa situação de nevoeiro por muito tempo, em muitos aspectos. Questão de prova, né? Eu lembro que teve o componente, não, data, vai ter, não vai, como que vai ser híbrido, não vai. Em um aspecto que há muito tempo, né, desde o começo da pandemia no passado, a gente tá nessa sensação de incerteza. E isso, nosso funcionamento, ele se guia muito por isso. A gente projeta questões e o simples fato de ter uma perspectiva de resolução já é algo que nos alivia, né? Lógico, pode ter muitos aspectos, pode ter ansiedade nesse caminho, mas existe uma perspectiva de, isso vai se resolver. E a pandemia colocou a gente num estado de, mas cadê
Quando que as coisas vão se resolver? Como que eu vou poder me programar? E isso é um combustível para mais ansiedade, para mais frustração. Agora, talvez a gente esteja num outro momento, né? Muitas coisas estão se desenhando de um jeito um pouco mais claro, parece que abriu um pouquinho, né? Mas ainda tem ali um pouco, não dá para enxergar totalmente. E isso é uma situação que, assim, envolve, como você falou, muitas coisas. Tinham pessoas que tinham um planejamento já estruturado, tiveram que abrir mão disso, às vezes tiveram que se deparar, pessoal recém-formado, entrou na residência, teve que ter contato com situações que não seriam naturais naquele momento. Ou tiveram que mudar totalmente o plano. E aí, isso causa um maior aspecto de incerteza, de imprevisibilidade, de potencial de frustração. E talvez muita gente esteja vivenciando isso, né? E o importante é entender que tem coisas que são esperadas nesse momento. Não dá pra gente exigir que a gente não sinta a repercussão de uma situação que é extrema, né? Então, mesmo com adaptações, com melhoras em alguns aspectos, a gente ainda tá tendo repercussão disso. E não dá pra gente exigir que isso não exista, né? Com cada um. Mas, até qual foi a mensagem final da Carol, o importante é a gente colocar um pouco a atenção pra gente mesmo, né? Cada um sabe mais ou menos quais são as coisas que fazem bem, quais são as coisas que não ajudam, né? Mesmo que às vezes a gente faça, mas, poxa, percebo que não é algo que me faz bem. E é comum que nesses momentos de falta de perspectiva, de frustração, a gente caminhe um pouco mais ou se aproxime um pouco mais de coisas que não são tão boas. É difícil fazer essa reflexão, às vezes não é algo que vem tão fácil, mas o que eu acho que seria o ideal nesse momento, né, e principalmente pensando que existe essa perspectiva das provas e tudo mais, é tentar levantar, quais são as coisas que pra mim funcionam, quais são as coisas que são boas. Não adianta a gente falar, todo mundo tem que fazer atividade física, terapia pra todo mundo. Isso é uma mentira, na verdade, né, por mais que todo mundo propague, porque tem pessoas que naquele momento não vão conseguir dar conta de um processo terapêutico, precisam de algum outro tipo de ajuda, mas a gente sabe em algum ponto quais são as coisas que são positivas pra gente. E muitas vezes a gente deixa de priorizar isso porque, né, não posso, como que eu vou, sei lá, parar pra fazer uma refeição se eu sempre gostei de cozinhar e de comer alguma coisa, se isso eu vou ter que parar de estudar para fazer isso, ou atividade física, é perda de tempo, e todas essas questões vão reverberando, assim, né? É lógico, eu vou falar isso, não vai solucionar, não é um aspecto mágico também, mas é reforçar o que a gente às vezes já sabe, né? Igual aquela questão do discurso Setembro Amarelo. Muitas coisas a gente sabe, mas a gente não consegue se organizar para priorizar. E acho que essa é o aspecto principal nesse momento. Se aproximar de coisas que nos fazem bem e tentar elencar quais são elas, tentar dividir isso com outras pessoas. Tem pessoas que vão ter essa mesma experiência com você. E coisas que a gente vê que não fazem bem ou que afastam do que a gente está buscando, tentar também se afastar um pouco disso. Então, acho que seria nesse sentido. Animal. A Nath foi falando aqui, né, na parte do que faz bem, aí eu e o John nos entregamos. O exercício físico. Não foi, John? Eu lembrei da meditação, quando eu tô fazendo. Exato. Acho que a gente sempre é muito bacana, porque é um tipo de discussão que a gente sempre leva muito paralelo pessoal, né? Nath, pra finalizar, a gente prometeu aí falar sobre qual que é a nossa rede de apoio. Como visão de professor de preventivo aqui da Medway, eu acho que ações em saúde coletiva, tipo Setembro Amarelo, elas popularizam discussões que precisam ser discutidas, que são problemas de saúde pública. E de uma penetrância muito grande, uma prevalência muito alta de doenças psiquiátricas que alimentam os indicadores de mortalidade de uma forma geral, né? A gente
durante o podcast teve um momento que a gente levantou a capivara, a gente ficou devendo agora para eles quais são os direitos, como está estruturada essa rede de apoio, como que a gente vai, tanto como paciente quanto como pessoa que vai receber esse colega, esse par, ou enfim, familiar, qualquer coisa do tipo, né? Qualquer membro próximo. Qual que é o tipo de direito que o residente tem, qual que é o tipo de canal que ele pode ou auxiliar ou procurar quando tiver identificado que ele ou um colega passam por alguma situação. Eu acho que a gente chegou a falar um pouquinho, né? Algumas instituições têm serviços especializados nisso e tem isso muito estruturado, mas algumas outras não. No geral, independente disso, existe a questão de que o residente, ele tem algumas regulamentações, então ele pode ter um afastamento por doença, inclusive no aspecto de saúde mental, quando isso é indicado por um médico, quando isso é avaliado. Isso não compromete em questão, né, de que não é para comprometer no sentido do desempenho, do aproveitamento ao longo daquele curso, assim, né? Tem algumas situações em que é passível uma espécie de acordo, assim, né? Tem especialidades, talvez, lugares que são um pouco mais abertos a isso, então talvez não precise chegar num ponto institucional. Isso eu já vi acontecer, por exemplo, na Unicamp, né? É algo que eu posso falar pela minha proximidade, de ter uma compreensão, não, precisa ser feito esse tratamento, existe esse direito, isso pode acontecer. Caso você vá ter algum receio, existem garantias para isso, então pode existir esse afastamento. Existem, né, a rede de saúde mental pode receber essa sua procura, esse seu apoio, a rede de saúde mental no geral, CAPS, as próprias UBS, varia muito de cidade, né, eu tô mais acostumada com o funcionamento de Campinas, mas existe toda essa articulação. Você também pode procurar de outras formas esse atendimento, mas é para existir essa garantia de que você tá tendo um problema de saúde. Um problema de saúde mental é um problema de saúde passível de todos os direitos que isso implica. Então, eu acho que é mais nesse caminho. Não sei se tem alguma outra questão que você queira... Eu levanto essa discussão justamente porque quando eu passei pelo processo de burnout, eu senti que eu precisava, só que eu não sabia que eu tinha direito. Eu não sabia se eu ia continuar pagando bolsa, não sabia se eu tinha direito de solicitar isso, sabe? Eu simplesmente enfrentei, fui, porque eu não sabia que tinha algum outro tipo de perspectiva de apoio, assim, sabe? E não procurei também, e tornou o processo de melhora muito mais prolongado. E isso impactou em decisões posteriores, como R3, como escolhas de vida, enfim. Sim. Então, tem tudo isso, assim, sabe, gente? Busquem também esse apoio e busquem dar a orientação correta para quem te procura, né? Exatamente. Nath, sensacional o papo. A gente vai ficando por aqui, porque a gente se empolga com esse assunto, né, João? Edição especial aqui agora, galera. Edição especial. E aí, só pra fazer esse último convite, primeiro, você tem algum último recado? Acho que a gente falou muita coisa interessante, principalmente nesse final, né, foi um pouco na mensagem da Carol também, de, se priorizar, autocuidado e se perceber, mais do que só se priorizar. E aproveitar também pra deixar aí teu @, teu Instagram, teu site, o que for. Eu acho que assim, né, tentando sair de um clichê coaching, mas é isso, é se priorizar, é entender que a saúde mental é muito ampla, né? E que cada um vai conseguir se reconhecer de uma forma. Não existe um protocolo do que precisa ser feito, se eu não estiver conseguindo fazer isso, não vou ficar bem. Não, cada um vai ter a sua resposta, assim. É difícil, às vezes, a gente elaborar ela, é difícil entender, dependendo do contexto que a gente tá, a fase que a gente tá vivendo. Às vezes a gente até sabe, mas não consegue fazer tudo o que gostaria. Mas da mesma forma que a gente prioriza um desempenho, igual a gente comentou, a gente tem que priorizar que
a nossa saúde mental esteja num desempenho legal também, né? Para permitir que as outras coisas aconteçam. Eu acho que seria mais ou menos isso. A gente comentou bastante sobre a importância no geral. E bom, eu tenho o meu Instagram, Natália com TH Lopes Psiquiatra. Lá eu, como vocês perceberam, eu viajo um pouco nas coisas, faço umas reflexões mais vai por um lado meio de viagem, mas é o que eu tento propor, assim, né? Eu acho que trazer a saúde mental para um espaço que a gente se aproxime da conversa, do que a gente consegue elaborar facilmente com os amigos, de um jeito mais descontraído, é uma forma de aproximar da gente mesmo. Então, é isso que eu acho que é a proposta. Muito, muito, muito obrigada pelo papo, Nath. Obrigada. Ficamos por aqui, Joãozeira. Fiquei olhando para além aqui, pra vista da Meda, e falando tanta coisa que eu faço, que eu podia fazer diferente. É muito pessoal isso, né? É muito bacana. Mas, gente, espero que vocês tenham curtido a proposta. Tem um propósito. Esse episódio ele tem um propósito muito, muito claro. Porque se vocês estão na residência, vocês enfrentam tudo isso que a gente comentou. Se vocês ainda não estão, lembrem que a gente tem uma comunidade, um potencial de mudança. E uma mudança não vai acontecer sem a gente delimitar bem o problema, sem a gente saber do recurso e entender exatamente qual que é o nosso papel de cidadão, de responsável pela manutenção desse problema. E, finalizando, se cuidem, se priorizem. A residência é uma escolha da carreira, mas é uma carreira que compõe a tua vida. E é a tua vida que é uma prioridade muito acima da tua carreira. Então, muito cuidado com esse tipo de delimitação do que é uma prioridade, tá? A carreira, ela é importante, mas ela é só um dos aspectos que te formam a pessoa que você é, né? Então, cuidem muito bem disso e cuidem de equilibrar tudo isso. Nossa, eu fiquei até emocionada. Foi bonito, John. Foi profundo. Total. Eu acho que você resumiu muito bem aí o episódio e estar atento, né? Sim. Estar sempre muito consciente do que está acontecendo e consciente de si. A gente às vezes fica no automático, vive no automático e fala, tá tudo bem, ou então, não, daqui a pouco vai estar tudo bem, amanhã vai ficar, não vai. É um processo, então sempre seja muito crítico com o que você tá levando pra sua vida. Acho que o John falou tudo aí. É isso. Galera, Nath, um abraço grande, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Já sabem, recomendem o podcast, cara, se você tem alguém que tá passando. E isso, eu acho que esse tema é universal, né? Esse tema não é só um... Foge desse recorte, né? Exato, até pela noção do que o John comentou da responsabilidade que a gente tem em perpetuar ou não a situação que a gente vive. Eu acho que médicos, residentes que você conheça, manda esse podcast. A gente está disponível em todas as plataformas aí de streaming, Spotify, Deezer, o que for. Então, é isso. Qualquer coisa, procurem a Nath no Instagram, procurem a gente, procurem ajuda especializada. Valeu, Nath. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijo.